Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, quero trazer para você hoje, nessa manhã, falar acerca de sabedoria, a importância de nós adquirirmos sabedoria, porque e sabedoria com Deus, que o mundo tem sua própria sabedoria, e a sabedoria do mundo, às vezes, ao invés dela aproximar Deus, ela afasta o homem de Deus, porque a sabedoria do homem, do mundo, às vezes é cheia de soberba e arrogância. A sabedoria que vem de Deus, ela nos aproxima mais de Deus, porque ela nos torna mais humildes. Jesus é a própria sabedoria de Deus para nós. E quando nós olhamos como Ele andou, como Ele se portava, aí nós vemos o que é verdadeiramente ser sábio. Ser sábio. Os homens, com a sabedoria do mundo, eles se enchem de si, de orgulho, de soberba, se acham às vezes mais importante que outros. A sabedoria de Deus faz o homem ele descer do degrau da soberba e se render completamente a Deus. Por isso que Paulo, uma vez escrevendo para uma das igrejas, e aquela igreja está andando muito bem com Cristo, e ele disse: desde o dia que ouvimos falar como vocês estão andando bem com Cristo, não cessamos de orar. Havia até uma coisa diferente, uma atitude diferente entre aqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos e nós. Nós temos uma mania de orar muito pelas pessoas quando o camarada está todo errado. Eu tenho que orar muito pelo fulano, que está no erro. E devemos orar sim para a pessoa acordar, despertar. Mas às vezes, se alguém está muito, a gente pensando que a pessoa está andando, está bem com Deus, nós achamos que ele não precisa de oração. Paulo foi o contrário. Ele viu que a igreja estava caminhando bem com Deus, aí é que ele se dedicou a orar. Mas se já está bem com Deus, por que eu tenho que orar por essa pessoa? Ele disse: para que cresçam em 3 coisas: sabedoria e inteligência espiritual, e no crescimento do conhecimento da vontade de Deus. Estão bem, estão andando com Deus, então eu vou orar mais. Para quê? Para que eles cresçam em sabedoria e em inteligência espiritual. Fala sabedoria e inteligência espiritual, não a mudando. E no crescimento do conhecimento da vontade de Deus. A sabedoria nos leva a andar no temor a Deus. Então ele orava para que a igreja cada dia crescesse no temor a Deus. A inteligência, ela nos leva a nos desviar do mal. O que é uma pessoa inteligente, com inteligência de Deus? É a pessoa que se desvia daquilo que é errado, que procura se afastar. Ela está andando com inteligência. A inteligência é desviar-se do caminho do erro, do caminho do pecado, do caminho mal aos olhos de Deus, né? Porque há uma diferença entre aquilo que é mal aos olhos de Deus e aquilo que é mal aos olhos da sociedade. Tem coisas que a sociedade defende como bom, como certo, e que são mal aos olhos de Deus. Nós não temos compromisso com a sociedade, nós temos compromisso com Deus. Quer dizer, nós não temos compromisso com o que a sociedade pensa ou defende. Nós temos compromisso com o que Deus, com a palavra de Deus. Se a sociedade está focada dizendo que tal coisa é certa, que aquilo está certo, batendo o martelo, mas a palavra de Deus está condenando aquilo,
então eu vou condenar também junto com a palavra. Não condenar as pessoas que praticam aquilo, mas condenar a atitude, a prática daquilo. Não vou me envolver com aquilo. Logicamente também a pessoa que anda no erro vai chegar um dia que ela vai chegar diante de Deus e vai chegar condenada, porque o que nos tira da condenação é a palavra de Deus. Ela é a palavra que nos salva de toda condenação. Por isso que a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação há, para aqueles que são guiados pelo Espírito, não segundo as vontades da carne, suas vontades naturais. Então quer dizer, se a gente estiver em Cristo, quando é que nós estamos em Cristo? Quando nós estamos na palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou andando na minha própria vontade, fazendo as coisas como eu acho que deve, que eu acho que é certo, que eu defendo como certo, mas não estou de acordo com a palavra de Deus, eu estou pegando o caminho de condenação, porque um dia nós vamos estar diante de Deus e nós vamos ser julgados pelas nossas obras ou pelas nossas escolhas. E qual é a escolha certa? Toda escolha que for feita de acordo com a palavra de Deus é uma escolha certa. Toda escolha que eu fizer fora da palavra de Deus, pode ter certeza que é uma escolha errada. Amém, Jesus? Então vamos falar de sabedoria. A importância, eu quero pegar aqui Provérbios 3, porque aqui tem esse capítulo inteiro. Lógico que eu não vou ler todo o capítulo de Provérbios 3, até que deveria, tem muita coisa boa para aprender nele, porque fala justamente disso, da sabedoria, do resultado que essa sabedoria dá quando nós temos ela, quando nós adquirimos. Mas eu vou pegar aqui, em primeiro lugar, tem muita coisa, sempre depois em casa pode ler completamente todo esse capítulo 3 de Provérbios. Não é tão grande, são apenas 35 versículos pequenos, cada versículo traz um bom entendimento, mas eu quero começar aqui pelo versículo 13, capítulo 3 de Provérbios, versículo 13, algo que me chamou muita atenção, e daqui em diante a gente vai seguir lendo algumas coisas, alguns versículos aqui, cada um deles, nós vamos estudar o entendimento deles. Não vou hoje ter assim um foco, apenas pegar esses versículos, que são coisas que falam sobre sabedoria. Primeiro ele diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que produz conhecimento. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado na Bíblia quer dizer feliz, não feliz naquele sentido que o mundo conhece. O mundo diz assim: fulano hoje está tão feliz, né? Na verdade o fulano está alegre, né? Feliz quer dizer uma pessoa bem-sucedida, que obtém êxito naquilo que ela faz, na vida. Todas as vezes que diz bem-aventurado, tem até tradução que usa a palavra feliz, está dizendo uma pessoa que está tendo bom êxito naquilo que está fazendo, vamos dizer assim, no decurso da sua vida. Então, se você quer ser essa pessoa feliz, bem-sucedida ou bem-aventurada, como está escrito aqui, você precisa achar sabedoria. Você precisa achar sabedoria. Mas como eu vou achar a sabedoria? Buscando. Tem duas coisas nós temos que fazer para achar a sabedoria. Estão explicadas aqui no capítulo 2. Eu não ia entrar nesse capítulo, mas eu vou para ele aqui. Aqui no capítulo 2, está aqui do lado, que ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria,
e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares e como os tesouros escondidos esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento, porque o Senhor é o que dá sabedoria, e da sua boca sai o conhecimento e o entendimento. Então você quer achar sabedoria? Primeira coisa que você deve fazer: aceitar as palavras de Deus. O que é aceitar? Aceitá-las como verdade suprema para a sua vida. Porque às vezes a pessoa vem à igreja, está há anos dentro da igreja, mas ela não tem aceitado a palavra de Deus como direção para a sua vida. Ainda anda nas suas próprias decisões. Tudo o que faz, às vezes consulta até pessoas, mas não consulta a palavra de Deus. Sua vida não está sendo guiada pelo que diz a palavra de Deus, está sendo guiada pelo que ela acha, pelo que ela pensa. Isso quer dizer o quê? Que ela não está aceitando as palavras de Deus. Que aceitar as palavras de Deus é eu ouvir a pregação e aceitar aquilo para mudar a minha vida, reter aquilo para mim. Não, a partir de hoje eu vou andar disso aqui, eu vou aprender cada dia mais com Deus. Eu sempre agi assim, eu sempre pensei dessa forma, mas hoje eu tenho a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa, posso usar esse tipo de coisa como exemplo, aquela pessoa sistemática? Já viu que tem pessoa que você diz assim: fulano é boa pessoa, mas ele é muito sistemático, ele tem um sistema próprio, né? Ele é muito sistemático. A gente tem até que ter cuidado como lidar, porque é uma pessoa muito sistemática. E a pessoa mesmo, ela diz: não, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Essa pessoa não aceita a palavra de Deus, porque ela já tem um sistema próprio. E todos nós temos nossos pareceres, todos nós temos nossa maneira de ser, mas eu tenho que olhar o seguinte: a minha maneira de ser, de agir diariamente, está em harmonia com a palavra de Deus? Está de acordo com o que eu aprendo da palavra de Deus? Porque se o meu sistema, ou se minha sistemática estiver contrária à palavra de Deus, eu preciso mudar. Eu preciso, porque isso vai me afastar de Deus. Não adianta eu me encher de entendimento da palavra de Deus, mas não aceitá-lo como mudança para mim. Eu tenho que aceitar. Quando eu venho para Deus, eu tenho que vir com o coração aberto à mudança. Não que homem vá, vou mudar porque o homem quer ou diz que eu devo ser assim assado, não, mas pelaquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque se eu não aceito isso como uma verdade suprema, aí eu vou estar usando a palavra de Deus apenas naquilo que eu concordo. Não, porque isso aqui, a palavra de Deus é assim, até assim que eu vou ver. Mas e aquilo que vai contrário o meu sistema? Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar pela palavra de Deus. Por exemplo, um exemplo claro disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha dentro de si que os cristãos tinham que ser perseguidos, presos e até mortos. E ele pediu carta às autoridades e disse: eu vou persegui-los, me dá aí, eu vou atrás deles, vou prender onde tiver me encontrar. Para ele aquilo era certo. Mas um dia ele teve um grande encontro com Jesus. E a primeira pergunta de Paulo, quando ele percebeu que era Jesus que falava com ele, ele disse assim: o que queres que eu faça? O que devo fazer? Qual a direção do Senhor? Jesus a princípio disse para ele: vai para tal rua, em tal lugar, entra lá e fica orando. E ele ficou lá 3 dias, cego, orando, jejuando. Aí Jesus pegou um discípulo daqueles que ele ia perseguir e disse: ó, o Saulo de Tarso está em tal lugar, assim, rua direita. São Paulo tem uma rua direita. Ele está lá orando, mas não era em São Paulo, não, era lá em Israel.
Ele está lá em Damasco, né? Ele está lá orando. O discípulo ali disse assim: Senhor, esse homem andava perseguindo a gente, veio até com cartas aqui, nós estamos sabendo, para nos prender. Aí Jesus disse: pode ir, eu já falei com ele, eu escolhi ele para sofrer pelo meu evangelho. E dali a vida de Paulo muda. Paulo não é mais o Saulo de Tarso, ele agora é um aguerrido pregador do evangelho. Ele agora, ao invés de ser um perseguidor, tornou-se um perseguido. Mas por quê? Porque quando ele chegou diante de Jesus, ele entendeu. Ele compreendeu que era Jesus e disse assim: eu tenho que aprender com ele, eu não posso ficar preso no que eu acho, no que eu defendo. Muitas das pessoas, amigos de Paulo, as pessoas como ele continuaram naquela religiosidade, aprenderam. Não, ele mudou. Então a mesma coisa, nós temos que aceitar. Se nós queremos ter sabedoria, receber sabedoria, porque aqui no capítulo 2 diz que, versículo 6 diz: porque o Senhor é que dá sabedoria, e da sua boca sai o conhecimento e o entendimento. Mas se eu não estiver pronto para aceitar o que ele tem a me dizer, o que ele tem a me ensinar, eu nunca vou receber essa sabedoria. Mas eu vou ler Bíblia e vou aprender, mas a questão não é o quanto eu leio a Bíblia, e eu devo ler mesmo, todos os dias, mas a questão é o que eu faço com aquilo que recebi. Lembrando da palavra de Jesus, que ele disse: um homem que ouve as minhas palavras e põe em prática é semelhante a uma casa edificada na rocha. E depois ele disse também: já tem aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então quer dizer, tem dois tipos de pessoas, dois tipos de seres humanos, e os dois são pessoas que estão na igreja, são pessoas que ouvem a palavra. Tem aquele que ouve e aceita, põe em prática, e tem aquele que ouve, mas ainda continua no seu próprio sistema. Ele ouve, mas não põe em prática, porque ele tem o seu próprio sistema. E ocorre muito isso na pessoa sistemática, que ela tem um sistema dela. Porque você pode ter certeza, toda maneira nossa de ser que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, sem a palavra de Deus, tem algo errado que carece de se alterar, precisa mudar. Por isso que Davi, ele disse, até esse dia eu preguei, dei uma mensagem em cima disso: Deus é aquele que perfeitamente desembaraça os meus caminhos. O que é isso? O que é um embaraço? É um impedimento, é algo que está ali que impede sua caminhada na vida, sua caminhada com Deus. Quando você dá ouvidos a Deus e deixa Ele te conduzir, Ele te guiar na palavra dEle, Ele tira aqueles impedimentos. Como Ele tira? Te dando conhecimento, te dando sabedoria. Antes você defendia, às vezes, um modo de vida, um jeito de ser, que estava te atrapalhando, porque não era da maneira que Deus queria que você seguisse. Não é da maneira. Aí você passa a seguir aquilo que Deus orienta. E nós devemos estar sempre atentos, aceitando a palavra, para nós recebermos o que? De Deus a sabedoria, o entendimento de como devemos nos portar, de como devemos nos conduzir. Então ele diz assim: aceita as minhas palavras, guarda contigo os meus mandamentos. Tenha contigo, guarda onde? No coração, os mandamentos de Deus, tenha guardado, para você, quando for agir contrário a eles, lembrar, ter eles com você. O nosso natural, que a Bíblia chama de carne, que é a nossa natureza humana, caída, ela quer sempre nos levar para agirmos de uma forma diferente dos mandamentos de Deus. Mas se eu tenho os mandamentos de Deus guardados no meu coração, quer dizer, eu busquei o conhecimento, guardei eles, mantenho eles ali
mente, no meu coração, na minha memória, quando eu for tentado pelas minhas próprias vontades a agir errado, aí eu lembro do mandamento de Deus. Aí eu lembrando, falo assim, não, espera aí, eu não vou agir dessa maneira. Às vezes até começamos a agir errado, aí depois vem, não, o mandamento de Deus é outro. Por exemplo, às vezes você é de Deus, não comete determinados erros, mas às vezes uma conversação nossa está contrário ao que a palavra de Deus. Às vezes é uma conversação até sobre alguém, a nossa conversão. Sabe aquele momento que nós chegamos para alguém e diz assim, ó, eu vou falar algo de fulano, mas você não conta para ninguém não, é segredo. Com certeza você não vai falar coisa boa da pessoa, não é verdade? Se eu chegar ali e eu falar assim, eu chegar para o André ali e eu falar assim, ó, vou contar algo da Dona Rosa, ela é uma pessoa maravilhosa, é gente boa, eu não vou pedir segredo disso. Eu não vou pedir, mas se eu vou falar assim, a Dona Rosa, sei não, é uma mulherzinha chata, né? Eu vou te dizer, não fala para ela, não fala para ninguém não, estou falando só para você. Eu não vou querer que ela saiba o que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou falando mal dela. Eu estou falando. Aí, logicamente, que tem a desculpa do ser humano. Eu não estou falando mal não, viu? Acho que está. Não é isso? O pessoal fala muito. Quando a pessoa diz isso, ó, não estou falando mal não, mas aí você já sabe que não vai vir coisa boa, vai falar mal mesmo. Aí eu já estou passando por cima de quê? Do mandamento. Se eu tiver um mandamento, eu vou lembrar. Jesus disse, bem dizer, os malditos. Ele diz, vou lembrar da palavra que diz, olha, de uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, água salgada e água doce. Não pode da tua boca que abençoa, amaldiçoar. Mas quantas vezes a gente age nisso? Então quer dizer, a gente tem que ter os mandamentos guardados, que é para quando a gente formos tentados a agir, a gente acordar. E eu peguei isso aqui, mas às vezes tem coisas também que é bem pior, coisas que às vezes são coisas que acontecem na sociedade, pessoas na sociedade que cometem coisas que nos deixam indignados e que nós queremos abrir a boca e falar, mas falar mesmo, duro mesmo. E às vezes você diz assim, não, espera aí, eu tenho que reter, porque o que eu aprendi de Deus foi outra coisa. O mandamento de Deus não é que eu venha falar o que eu estou sentindo. A própria palavra de Deus diz assim, não te indignes para fazer o mal. Você sabe que todas as vezes que você está indignado com algo, você se enche de razão própria, né? Eu estou indignado porque alguém fez algo terrível. Aí eu me acho na razão de fazer a crítica àquela pessoa, falar dela o que eu bem entender. Só é isso que a palavra de Deus quer que eu faça? É isso que o mandamento me ensina? Não. Então, se eu tenho um mandamento, mesmo que à vontade, eu estou até assim, ó, coçando a língua para falar, mas eu vou me segurar, porque eu tenho um mandamento guardado. Se eu não tiver um mandamento guardado dentro de mim, meu irmão, eu vou falar mesmo. Vou pegar um exemplo. Os nossos governantes, todos os dias, cada nos deixa indignado com o que eles fazem. Só coisa errada, só defende coisa errada. Então, você escuta falar o que o cara está aprontando lá, mas coça a língua para falar um montão de coisas sobre o cara, você fica indignado. Só que nessa hora você tem que lembrar do mandamento. Você tem que ter um mandamento. Vamos esperar aí. A palavra de Deus manda eu orar por essa turma, não defamar, não falar mal, até porque diz que eles estão em eminência, a gente tem que orar por eles. Agora, se eu não tiver com o mandamento guardado no meu coração, se eu não estiver lembrando, meu irmão, vou abrir a boca aí como qualquer um, vou malhar. Só que aí eu vou estar pecando contra o mandamento de Deus. E não estou agindo com sabedoria de Deus. Então é muito fácil a gente ver. Então guarda contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria.
Não tem como você adquirir a sabedoria se o teu ouvido não estiver atento. Isso aqui é um alerta também. Presta atenção no que você anda ouvindo. O que os teus ouvidos andam atentos à sabedoria ou a ouvir coisas erradas? Por exemplo, quem anda dando ouvido só a jornalismo, dessa turma aí também que só vive nessa brigaiada, e jornal só traz notícia ruim, os caras o que é bom eles não falam porque não dá ibope, só traz coisa ruim. Você não vai se tornar nunca sábio ouvindo jornal. Você pode se encher de informação, mas sábio você não vai. Porque os caras vão atrás do que é pior. Por exemplo, vamos falar do nosso país. O nosso país é um dos países que tem muitas riquezas, e nós temos uma riqueza que poucos países no mundo têm, que são riquezas naturais. A agricultura nossa é maravilhosa, tanto é que na pandemia ela manteve aí o país funcionando. Foi o setor que não sofreu, porque todo mundo precisava e tinha para mandar lá para fora, e trouxe riquezas para o país, e impostos para os governos. Então nosso país tem muita riqueza, tem muita oportunidade, é um país de oportunidade, que é um país ainda, apesar das crises que tem, mas é um país ainda em desenvolvimento. É um país, você vê que as pessoas vêm lá de fora e conseguem enxergar a oportunidade aqui. E nós que estamos aqui, às vezes não enxergamos nenhuma oportunidade nenhuma. Você que é jovem, às vezes você está dizendo aí, não tem oportunidade nenhuma. Você está num país de oportunidade, apesar de tantas dificuldades. Porque oportunidade, irmão, não tem que enfrentar as dificuldades. Mas nós não enxergamos. Sabe por que nós não enxergamos? Porque às vezes nós ficamos ouvindo jornalistas que só sabem apresentar o que não presta no país. Políticos que, para prender o povo no pior, só sabem mostrar o pior do país. O pior. Aí nós entendemos que o país não presta, que o país não tem nada. Aí aquele cara que entende vem lá de fora e ele diz assim: olha, que esse país tem oportunidade. E ele vai em busca e ele consegue crescer e vencer. Você já percebeu que dificilmente a gente encontra esse povo que vieram de fora no Brasil, você encontra eles na miséria? E às vezes o cara chegou sem nada e se deu bem. E por quê? Porque ele enxergou outra coisa aqui no Brasil, que nós às vezes não enxergamos. Sabe por quê? Porque nós ficamos dando ouvidos à Rede Globo televisão e aos canais de televisão, esse povo de jornal que só mostra coisa ruim, porque eles só dão ibope se estiver mostrando o pior. E aí nós não lutamos para conquistar as bondades que tem, né, no nosso próprio país. Aí nós ficamos, a maioria fica lutando pelo esmola que o governo dá, e o governo gosta disso, principalmente esses governos sociais, gosta disso, de dar uma raçãozinha para o povo, porque mantém esse povo na mão dele, chamando ele de pai, e vai manter esse povo na miséria para sempre, principalmente a juventude. Se quer jovem, desperta, esse país tem muita oportunidade, vai se aperfeiçoar, vai lutar, vai para frente, vai para cima, tem espaço. A mulher hoje tem espaço. Aliás, as mulheres hoje, elas estão com oportunidades de ouro. Sabe por quê? Eu estou falando das jovens. Sabe por que as mulheres jovens estão com oportunidade de ouro? Que a maioria desses homens, esses jovens, estão todos se envolvendo em drogas. E a mulherada tem umas também, mas é em menos número. E esses caras estão sem futuro, estão se envolvendo em drogas.
Estava vendo outro dia, fizeram uma pesquisa, diz que o que se espera daqui a uns anos é que as mulheres estejam nos cargos mais importantes do país. Essa geração nova. Sabe por quê? Porque os homens estão se desencaminhando nas drogas, pegando caminhos, e as mulheres, tem também mulher também na loucura, mas a maioria está se focando mais, fazer faculdade, estudar, se aperfeiçoar. Aí daqui a uns dias nós vamos ter mais mulher aperfeiçoada do que homens nessa geração nova. Então tem, mas se nós não buscarmos ouvir aquilo que nos dá sabedoria, nós vamos ficar ouvindo com a notícia ruim. Quanto tempo você gasta por dia vendo jornal e televisão? Tem gente que é especialista em ver jornal, mas tem que ser aquele jornal que só fala de morte e violência. Tem gente que gasta tempo nisso, né? Ele não para ver outra coisa. Mas quando o jornalista diz assim, e houve uma chacina, aí o camarada para tudo que está fazendo, que eu tenho que ver isso. E sai espalhando e conversando. Quer dizer, se você não dedicar tempo a buscar sabedoria em Deus, na palavra de Deus, você vai só estar ouvindo essas coisas, porque as pessoas gostam de ouvir isso e sair espalhando. Você está no seu trabalho, o colega chega, você ficou sabendo o que aconteceu ontem? Isso, isso e isso. Isso e aquilo. Você já viu? Você mora aqui em Machado. Alguém já chegou? Você já viu alguém chegar para você, te parar na rua e falar, ficou sabendo do fulano que ele arrumou um bom emprego, que o fulano está prosperando? Ninguém te fala. Mas, no entanto, você está na rua, às vezes encontra uma pessoa que nem te conhece. Aí ele começa a conversa, ficou sabendo, não sei o que lá, fulano, esse dia foi assaltado, você conhece ele, fulano, não sei o que lá, fez isso e aquilo, não sei quem, é só encontrar coisa ruim. Esse é o mundo que nós vivemos. Se nós não buscarmos sabedoria de Deus, coisa boa, nós vamos aprender a sermos bobos, tolos, porque o mundo só vai nos trazer tolice, coisas que não acrescentam nada, coisas que não vão te incentivar a lutar e vencer, porque você vai estar sempre achando que o mundo está acabado, que o mundo só tem coisa ruim, que não sei o que lá. E a Bíblia diz que a terra está cheia das riquezas de Deus. E se está cheia da riqueza de Deus, então tem coisas boas para a gente correr atrás e se dar bem. Só que às vezes não percebemos, porque estamos enxergando só coisas ruins. Só coisas ruins. Aí ele diz assim, para se fazeres atento teu ouvido à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento. O ouvido é você estar dando atenção sempre ao que Deus ensina, ao que Deus fala. E você sabe, quando a gente fala da sabedoria de Deus, aí vem a ideia, então é só a Bíblia, então eu vou ficar agora só dando atenção à Bíblia. Irmãos, a Bíblia é um livro que Deus deixou para o homem. Se Ele deixou a Bíblia para nós, então Ele deixou ensinamentos aqui na Bíblia que nos abre os olhos para nós vivermos bem nesse mundo. A própria Bíblia vai fazer você acordar e enxergar coisas que tem nesse mundo que são necessárias, que você deve lutar por elas. Você precisa se dar bem na vida, conquistar bens. A Bíblia vai te ensinar te mostrando não
gastar seu tempo em coisas inúteis, vai te ensinar a lutar, a trabalhar para conquistar. Há um ensinamento bíblico bem, mas assim, bem humano. Ele diz assim, eu vou usar a colocação correta, agora não lembro como que está, mas eu vou colocar no entendimento. Não se intrometa nos negócios alheios. Antes, trabalhe com sua própria mão para que você tenha. Você tenha, adquira bens. Não está bem nessa colocação, né? Mas é mais ou menos isso que quer dizer. Não se intrometa, quer dizer, nos negócios alheios. Não, cuide dos seus próprios negócios. Isso mesmo. Trabalhe com suas próprias mãos, para que você tenha. Não venha nada lhe faltar. E não venha dar um mau testemunho dos que estão de fora. Então quer dizer, não se intrometa no que é do outro. Cuide do que é seu. Daquilo que realmente cabe a você. Fique olhando para a vida do outro, como está, como não está. Cuide da sua vida. Pessoa que fica ligado vendo muito jornal, ele sem querer fica só cuidando da vida dos outros. Vê uma notícia sobre político que está andando errado, o cara está lá só pensando no cara do erro dos outros. E reclamando da vida, e achando que não vai dar certo que esse político é ladrão, que esse político é aquilo. Os políticos são desonestos mesmo. Mas a tua vida, quem vai fazer melhorar não é política, é você. Ou melhorar ou piorar, é você. Dependendo do que você esteja fazendo. Se você estiver ocupado vendo notícia ruim e reclamando da vida e não acreditando que você pode melhorar a sua vida, você não vai melhorar, porque você não vai fazer nada. Mas se você estiver lutando, buscando, conquistando, trabalhando, se empenhando, adquirindo entendimento de como você deve conduzir-se para se dar, com certeza você vai ter um bocado de trabalho. Você pode ter até perdas, mas lá na frente você vai ter resultados bons, porque você está trabalhando para isso. Pode ter certeza que as riquezas que estão aí na mão desses homens muito ricos, a maioria, não sei se é a maioria, não posso dizer isso, não tem, mas muitos deles, se você for ver a história, o cara não tinha nada, mas ele se empenhou, lutou, conquistou, descobriu o que fazer. Eu lembro agora, quer ver? Vou lembrar de um caso de uma pessoa bem simples, eu não conheço, mas eu vi o testemunho dele no missionário R.S. Soares. Para aqueles lados lá do Nordeste. O camarada vivia num sofrimento danado, uma miséria danada. Isso passou naquele negócio novela da vida real. Ele vivia numa miséria danada, não tinha nada. Aí ele começou a ouvir a palavra de Deus. Era numa bebedice danada, morando num barraco de madeira. A pior vida possível. E era uma pessoa muito simples também. Aquela pessoa que você olha e diz assim: esse coitado só tem que viver mesmo de ajuda do governo, porque ele não tem capacidade para vencer na vida, porque não tem estudo. Porque quando a gente pensa uma pessoa vencer na vida, melhorar a vida dela, a gente já pensa no estudo, né? Estudo que realmente o conhecimento é muito bom, abre muitas portas. Mas esse cidadão não tinha, era uma pessoa muito simples e vivia naquela vidinha, morando naquele boteco, naquele barraco, tomando uma pingaiada danada. E ele começou a ouvir o Evangelho, e o Evangelho foi abrindo o entendimento dele, abriu o entendimento dele que ele não tinha que viver na miséria, que ele poderia prosperar. E ele era a pessoa mais improvável de prosperar por falta de conhecimento. Mas aí ele comprou umas galinhas, começou a vender umas galinhas, dali foi vendendo galinha. Ele viu que conseguia, que Deus deu sabedoria para ele negociar com aquilo. De repente ele começou a comprar outros animais maiores, como capra, bode, sei lá, esses bichos aí. E começou a negociar com aquilo, e com aquilo ele adquiriu, e começou a comprar pedaços de terra, e foi comprando, e a terra foi aumentando, e o gado foi aumentando, e o homem prosperou.
E por que ele prosperou? Porque ele enxergou o que ele deveria fazer. Meu irmão, tem muita gente que está pobre, padecendo necessidade, porque só está faltando ele acordar e ver algo positivo e lutar por aquilo. Só que a pessoa está vendo só coisa ruim. Não, porque olha, a coisa está feia, porque isso está aquilo. Aí ele vai ver jornal, piorou ainda. Aí ele fica todo o tempo pensando, o governo tem que me ajudar. E os governantes gostam disso. Eles gostam dessa mentalidade do povo que viver à base sempre dependendo da ajuda deles. Porque eles sabem, são um povo que nunca vai lutar e é um voto garantido. Eu vou manter esses caras na rédea. Eu posso fazer o que eu quiser de errado, mas eu dou uma raçãozinha para as pessoas, mantenho eles ali. Olha, eu sou bom, não vota no outro não, senão o outro tira isso de você. E não tira também, porque o outro quando vê, vai dizer, esse é o caminho de ganhar voto, eu vou manter. Só que aí vai mantendo o país, por isso, aí vai mantendo o país sempre com essa mentalidade. E com essa mentalidade você vai manter sempre as pessoas na pobreza. Porque riqueza não vem você de braços cruzados esperando acontecer. Ela vem por pessoas que acordam, despertam e dizem, eu vou buscá-las, eu vou lutar. Ter sabedoria consegue. Continuando. Então, se clamares por entendimento e por inteligência, e alçares a tua voz. Então, está faltando sabedoria em alguma área? Clama a Deus, pede a Deus sabedoria, pede entendimento. Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento. Isso pode ser para a nossa vida natural, como também para a nossa vida espiritual. Deus, estou precisando de sabedoria, entender mais tua palavra. Vamos clamar. Mas não é só clamar não, porque tem gente que fica só no clamar. Ele diz, você clama, e se como prático o a buscar, e como tesouros escondidos esquadrilhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então você tem que clamar, pedir a Deus, mas tem também que ir buscar. Amém, Jesus? Isso pode ser a sabedoria do entendimento acerca das coisas de Deus, mas também isso vale também para o que você quer nesse mundo. Você tem que, Deus, eu quero vencer na vida, eu quero melhorar de vida. Então o Senhor me dê sabedoria, me dê entendimento para eu conseguir lidar com a vida. Mas não adianta só pedir, tem que buscar. Tem uma parte que você tem que fazer. Voltando agora, saindo daqui, isso aqui foi só para a gente entender como adquirir a sabedoria. Vamos voltar para onde nós começamos. 3:13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Eu acho que eu já expliquei como achar sabedoria, né? Já dei esse ensinamento. Agora é uma coisa, e o homem que produz conhecimento. Irmãos, nós devemos ser pessoas que produzem na vida dos outros conhecimento. Mas como eu vou produzir se eu não tiver conhecimento? Então a primeira coisa que eu tenho é buscar de Deus, como já aprendemos aqui nesse versículo que nós estávamos lendo. Eu tenho que buscar para que depois eu venha produzir também. O que é isso? Eu fiquei pensando nessa palavra. O conhecimento é de Deus, ele vem de Deus. Como eu vou produzir algo que já existe? Enquanto eu tentava compreender isso aqui, me abriu um entendimento para o sentido. Deus, ele nos fez com uma capacidade de compreender as coisas e através daquilo que ouvimos, aprendermos mais. Eu lembro uma frase que era muito dita por alguns pastores nossos quando eu comecei, que ele falava assim, olha, a Bíblia, acho que o pastor Jair falava isso, não lembro se era ele, mas dizia assim, ó, a Bíblia é como um leque. Você ouve a pregação, lê aqui a palavra, aquilo vai se abrindo, você vai compreendendo mais coisas. Mas isso somos nós temos essa capacidade.
essa capacidade de ouvir uma palavra e através dela a gente entendendo, compreendendo mais coisas sobre a vida. Então quer dizer, quanto mais eu me aproximo de Deus para ouvir a palavra dele, aprender na palavra dele, enquanto eu estou aprendendo aquela palavra, aquele versículo bíblico, ele vai me abrindo entendimento para muitas áreas da vida, para muitas coisas que eu não tinha ainda. Aí de repente, dentro daquilo que eu aprendi, eu vou produzir mais conhecimento para aquele que não tem. Então nós temos, para sermos essas pessoas bem-sucedidas diante de Deus, nós temos que achar sabedoria, ela está em Deus, está ouvindo a palavra dele, está com ele. E depois eu encontrei, eu não tenho que reter, guardar para mim, eu tenho que produzir mais esse conhecimento, tenho que produzir, que mais pessoas venham ter acesso. Por exemplo, o agricultor, vamos usar uma alegoria com isso aqui. O agricultor, ele compra lá 10 quilos de semente, 10 quilos de semente, vamos dizer de feijão. Vamos dizer, um agricultor, um homem do campo, ele comprou 10 quilos de feijão. Você também, que não é agricultor, você comprou também 10 quilos de feijão. Aí todo dia você cozinha feijão, vai comer feijão assim lá no Nordeste. No Nordeste não come feijão para mim. Então veja bem, aí você pega teus 10 quilos de feijão e todo dia você cozinha e come. O que vai acontecer no final? O feijão vai o quê? Vai acabar. O agricultor, o produtor rural, ele comprou também 10 quilos. E ele plantou, semeou. O que ele vai fazer? Ele vai produzir. Os teus 10 quilos, daqui a algum tempo, alguém chegar na tua casa e falar assim: olha, eu estou com fome e eu gosto de comer feijão. Eu tinha aqui, mas eu já comi todinho também, não tem nada. O agricultor que produziu, ele vai fazer uma boa colheita e ele vai alimentar uma multidão de gente. De repente você vai ter que comprar lá dele que ele produziu mais 10 quilos, né? Que você comeu os seus 10 quilos. O que eu quero te dizer com isso? Produzir conhecimento. A gente tem que aprender a sabedoria com Deus. E através daquilo que nós temos a aprender com Deus, nós temos que produzir mais conhecimento para espalharmos para aqueles que não têm. E quando assim o fizermos, a Bíblia diz que seremos pessoas bem-sucedidas na nossa caminhada com Deus. Você acha que você foi chamado por Deus para vir aqui todo culto, ouvir a palavra, ou lendo sua Bíblia, se encher de conhecimento e não produzir nada para o mundo? Ficar só guardando para você? Não. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Aquilo que nós vamos adquirindo de sabedoria com Deus, nós temos que sair numa grande produção, aprendendo mais, produzindo mais e levando aos que não têm. Porque o alvo de quem produz é isso, é espalhar para quem não tem. Então nós temos que adquirir sabedoria, achamos ela em Deus, está com Ele, dando ouvidos, aprendendo, e depois vamos produzir mais conhecimento através do que estamos aprendendo. Não vamos parar no que estamos. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Conheça e através daquele conhecimento adquira, continue produzindo mais conhecimento, dando mais atenção. E ele fala no versículo 14: porque
é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Então, a mercadoria da sabedoria é mais valiosa que os tesouros que o mundo tem, prata, ouro. E ele diz assim: mais preciosa é do que os rubins. Tudo que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Quantas pessoas estão buscando tantas coisas materiais em Deus e não estão buscando sabedoria? E a sabedoria, a mercadoria, quer dizer, o valor dela é muito maior. E ela traz o que? Versículo 16. Quando você tem: vida longa está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Você quer ser uma pessoa, adquirir riquezas, honra? Adquira primeiro sabedoria. Porque talvez o que está faltando é isso. E uma vida longa. Porque uma pessoa que adquire sabedoria em Deus, ela vai evitar muitos caminhos errados, muitas coisas que são prejudiciais. Eu estava conversando ontem à noite com a minha irmã, e a gente estava falando do meu tio. Está até lembrando um acontecido lá com o meu pai. Quando o meu pai comprou a primeira casa dele, ele morava numa fazenda e ele trabalhou e comprou uma casinha. Ele ficou muito animado. E a animação dele, ele comemorou tomando uma cachaçaiada brava, que chegou em casa carregado, porque não podia se manter de pé. E eu lembro que o meu tio estava lá em casa. E o meu tio não pôs nem a mão no meu pai, porque o meu tio nunca bebeu, nunca fumou, ele não é crente. Nunca bebeu, nunca fumou. Mas também, quem tivesse tomar suas cachaças, se vira para lá. Ele não estava nem aí se o cara estava tomando tombo ou não. Eu estava falando com a minha irmã, a gente estava falando, meu tio acho que já está com uns 90 anos. Já morreu aquela velharada, a maioria daquela velharada na época dele já morreu tudo, inclusive meu pai. E meu tio permanece ainda lá, velhinho, meio durão, mas está lá, vivo. Eu falei para minha irmã: olha, mas ele nunca estragou a saúde dele com bebida nem com cigarro, com vícios, e nem com farra. A minha mãe fumava, morreu de câncer. Meu pai fumava, também já se foi. E tantos outros. Eu não estou dizendo que foi isso, mas você sabe que os vícios, eles trazem doença. E a pessoa evitar determinadas coisas está cuidando da saúde. Está cuidando da saúde. Então, quando a pessoa tem sabedoria, a sabedoria que Deus vai dar para ela longevidade de dias, porque ela vai evitar. Quantas pessoas, irmãos, quando chega a essas festas comemorativas, não perde a vida, jovens, porque enche a cara, vão para assistir, já às vezes arruma briga, naquela briga a violência tira a vida dele. Outros em acidentes, que é o que mais dá nessas festas de final de ano e outras festas. E perderam por quê? Faltou sabedoria de estar em casa e fazendo o que era certo. Foram ver a vida loucamente perderam a vida. E são muitos. Então quer dizer, se nós gastarmos tempo aos pés de Deus, aprendendo com Ele, vamos adquirir sabedoria. Sabedoria para ter saúde, ter longevidade de vida, e sabedoria também para adquirir bens, porque você vai evitar. Tem gente que trabalha, mas o que trabalha não dá para nada, que ele gasta com coisas que não deveria. Se tivesse sabedoria de Deus, ele não ia estar gastando. Quantas pessoas que tudo que ele ganha, ele gasta com festas, farra, finais de semana, e trabalha bastante e ganha bem, e não tem nada. Se ele parasse com isso, com o que ele ganha, já ia prosperar, ia vencer, mas falta sabedoria. Amém, Jesus? Você pode continuar lendo, tem muita lição aqui, tem muita coisa boa para aprender nesse capítulo.
Eu vou parar por aqui.